festa junina esquenta a noite de Santo Antônio na unidade São Gabriel. PUC Minas participa da primeira edição do ciclo de debate sobre a Copa de 2014. E na conversa de estúdio, você vai saber mais sobre a psicologia do consumo. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Boa tarde! Hoje à noite tem festa junina na unidade da PUC Minas São Gabriel. O destaque fica por conta da apresentação da tradicional quadrilha Palha Seca, além de barraquinhas coordenadas pela comunidade da região e comissões de formatura. A festa começa daqui a pouco, às 6 da tarde e vai até às 9h30 da noite, no estacionamento em frente ao prédio E. A entrada é gratuita. Você sabia que existe uma área do conhecimento que estuda e analisa os motivos que levam uma pessoa a consumir? Os profissionais e estudiosos da chamada psicologia do consumo procuram entender a conduta de comprar e consumir das pessoas, buscando padrões regulares em seus comportamentos. Para falar mais sobre o tema, que é recorrente em nossa sociedade, eu converso com Bruno Vasconcelos de Almeida, que é professor do Departamento de Psicologia da PUC Minas. Professor, primeiramente, bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado, Gabriela. Boa tarde àqueles que estão nos assistindo. Para começar o nosso bate-papo, professor, como você define a psicologia do consumo? Gabriela, a psicologia do consumo é um campo de conhecimento, de estudos, de pesquisas, que trabalha com os processos do consumo na contemporaneidade, né? Que trabalha com as etapas do consumo, com as implicações pessoais, sociais, políticas, culturais do consumo atualmente. Então, é um campo vasto, interdisciplinar, que se vale de recursos de áreas diferentes da ciência para dar conta de um fenômeno que é central, não é? Que é o consumo hoje. E quando o consumo ele pode ser considerado benéfico e quando ele prejudica o indivíduo? Olha, há um tempo atrás, ao longo da história, o consumo sempre foi parte da experiência humana, né? Desde sempre nós consumimos, né? A rigor, a etiologia da palavra, consumir é gastar, exaurir, levar à exaustão. Então, sempre nós consumimos. E durante um bom tempo, o consumo foi uma parte da experiência. Mas de alguns anos para cá, eu entendo que há uma ruptura, o consumo passa a ser um processo central da vida, ele passa a determinar modos de vida, né? Modos de viver, modos de experimentar a relação com o outro. Ele ganha uma centralidade muito maior do que ele teve há um tempo atrás, no contexto, né, do capitalismo que a gente vive, enfim. É uma mudança de compreensão sobre o consumo quando, vamos dizer, aí nos últimos 50, 60 anos, ele ganha essa centralidade. Professor, é verdade que as relações sociais, elas interferem na nossa decisão de compra? Como acontece essa interferência? Sim, interfere em mão dupla. Tanto interfere nas decisões de compra, como as decisões de compra são definidas pelas práticas de consumo, né? Ou seja, o consumo é uma experiência, a gente consome objetos, consome signos, consome serviços, né? Consome experiências de consumo, né? Sensações. Então, na verdade, é uma rua de mão dupla. Ela interfere do ponto de vista da escolha, né? Quer dizer, o social influencia a escolha, assim como o indivíduo também é influenciado, né, por esse social. Então nós temos um mecanismo duplo e é muito difícil falar o que vem primeiro. Né? Eu acho até que a palavra influência ela é insuficiente conceitualmente para dar conta desse acontecimento que é o ato de consumir. É muito mais amplo, né? E quando essas influências ocorrem através de uma campanha de marketing, por exemplo, há um apelo da publicidade para anunciar produtos que vendem experiências e não aquilo que eles realmente se propõem nas propagandas que a gente vê na televisão, nos anúncios. Como acontece isso?
Olha, muitos. Há, inclusive, vamos dizer assim, um conjunto de técnicas e que se valem, que se apropriam, né, de conhecimentos que, vamos dizer assim, favorecem o aumento do consumo, impactam, assim, vamos dizer assim, no tecido social, né? Agora, existem uma parte dos estudos compreende que essa relação ela se estabelece por influência, né? Ou seja, pela capacidade por uma espécie de relação de causa e efeito, né, no ato do consumo. Uma parte menor dos estudos atualmente sobre consumo não entende assim, não é? Porque a experiência do consumo ela se dá no momento que a gente, o consumidor, mais do que influenciável, ele é muito inteligente, ele tem muitos recursos, ele tem acesso ao mundo virtual. Então, na verdade, não se trata de uma influência ou de uma relação de causa e efeito, mas trata-se, assim, de um gesto, um ato que é produzido interativamente na relação que esse sujeito estabelece com o mundo. Uhum. Muitas vezes o consumidor ele já não compra mais por necessidade, né? Mas por causa do valor que está embutido naquele produto que ele está enxergando. É possível que o consumo para satisfação dos desejos, das vontades da população tenha aumentado nos últimos anos devido ao fator de nossa sociedade pregar que, se você consumir isso, isso vai te fazer diferente, vai te fazer uma pessoa melhor. Mais uma vez falando aí do apelo, né, das campanhas publicitárias, da mídia. Isso acontece mesmo? Isso é verdade, é verídico? Sim, o consumo por necessidade, eu diria que ele é quase inexistente. Uhum. Assim, de um certo momento para cá, por mais que a gente tenha os produtos ligados à sobrevivência diária, não é nesse sentido. Porque o consumo captura o desejo, captura o modo de vida. Tem uma série de outros fatores relacionados, né? Há uma autora muito importante que ela faz uma associação que eu acho que é crucial para entender o que eu estou dizendo, que no momento em que nós temos um aumento muito grande da produção, seja industrial, seja outras, nós também produzimos uma valorização muito grande e uma associação do consumo com a felicidade. Uhum. E essa coincidência, né, que se dá na modernidade, o efeito dela é justamente estabelecer essa relação. Então, para ser feliz, eu preciso consumir mais. Eu preciso comprar mais, eu preciso gastar mais. Então, aquilo que era parte da vida cotidiana passa a ser determinante. Olha, eu tenho que consumir mais para ser feliz e, consequentemente, alimentar esse circuito que tem, esse tripé que tem de um lado o consumo, de outro lado a produção e do outro lado a circulação. E quem são? Existe uma faixa etária mais afetada por esse consumismo em excesso, pelo consumo em excesso? Existe uma faixa etária que vocês detectam, por exemplo, jovens, são os que mais consomem. Você falou que hoje a gente não consome por necessidade, mas as pessoas que mais consomem desnecessariamente. Existe isso, uma faixa etária? É possível detectar uma faixa etária? Professor? Olha, é possível detectar mudanças nos padrões geracionais do consumo. Isso é possível, né? Talvez 2 ou 3 gerações atrás, o consumo fosse muito mais determinado pelo adulto, né, em posse dos recursos, inclusive materiais, né? Nós temos uma circunstância atual, que é uma valorização muito grande do consumo infantil, né? Basta a gente andar num shopping, num supermercado, numa drogaria qualquer, nós temos um apelo muito forte sobre esse consumidor que hoje já escolhe, porque o lugar da criança mudou na cultura, mas que também é consumidor futuro, né, e que já é educado numa outra relação de consumo. Nós temos um incremento do consumo por parte dos idosos, a partir do momento que aumentam as taxas de longevidade no país e aumentam as demandas e a capacidade de consumir dos nossos idosos. Historicamente, tiveram padrões de consumo muito baixos e hoje tem um padrão melhor. Ou seja, de modo geral, esse consumo aumentou em quase todas as faixas etárias. Porém, ele se sofisticou também. Então, não é só um aumento quantitativo, mas é um aumento qualitativo, posto que nós temos essas interações que falávamos há pouco, né?
E quais são as orientações da psicologia para essas pessoas que consomem em excesso? Olha, o excesso é a regra, né? É difícil então, falar que ele é patológico justamente porque ele é a regra, né? Mas é claro que numa certa dimensão, muitas vezes ele pode trazer problemas, né? Do ponto de vista psicológico, né? A gente pode ter aí um comportamento de compra desnecessária, um endividamento do cidadão e com consequências pessoais, sociais, né? De certo modo, a gente precisa pensar maneiras de reaprender a consumir, né? Como é que a gente faz isso? Qual seria o primeiro passo? Nós temos aí a primeira questão, acho que é uma questão ligada à sustentabilidade, né? Uma educação para sustentabilidade, nós temos um elemento que favorece muito o consumo, é o individualismo. No momento em que a gente consegue fragilizar um pouco essa valorização do individualismo, talvez politicamente a gente possa pensar em consumir de modo mais responsável, não é? E até mesmo fazendo um esforço para reduzir aquele consumo que agrega pouco à experiência, não é isso? Professor Bruno, muito obrigada pela participação. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todos. E o Espaço PUC de hoje fica por aqui. Você pode participar do programa mandando sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Nos assista também pelo nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/memoriapuctv. Obrigada pela companhia e até amanhã. Acompanhe também pelas redes sociais. Muito obrigada pela atenção. Tchau!